É isso aí, gente. Vamos lá, vamos continuar com as nossas questões aqui. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ainda dentro da parte interpretativa, né? Significação contextual das palavras. E lembrando o seguinte: esses termos que a gente coloca aqui, né, como título, né, significação contextual das palavras, por exemplo, esses termos são colocados no edital de abertura desses concursos aqui, ó, da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. São todos realizados, né, organizados pela VUNESP. E isso está lá no edital. Eu estou gravando os vídeos aqui para vocês com questões relacionadas aos assuntos dos editais. Então, esse termo que você vê aí, esse título, significação contextual das palavras, está nos editais das Polícia Civil, Polícia Militar e do Tribunal de Justiça. Bom, bom, legal. Esse tipo de questão a gente comenta na sala de aula, né, nas aulas presenciais, é o seguinte, que isso depende muito do conhecimento que você tem do seu dia a dia, né, a sua leitura. Você está, de repente, lendo um texto e encontra uma palavra que você não conhece, o ideal é que você a procure no dicionário para saber o significado dessa palavra, né? Essa significação contextual das palavras diz respeito exatamente a isso, né? É um enriquecimento do seu vocabulário. Então não é uma típica questão que a gente consegue estudar por completo numa sala de aula, numa aula presencial, até mesmo uma aula gravada, porque a gente não tem condição de saber que palavra o examinador vai colocar no texto e ele vai perguntar para você o significado dessa palavra. Então esse tipo de questão é exatamente isso, o examinador te dá um texto, te dá uma frase, sempre vai ter uma contextualização, nunca vai ser uma palavra solta, né, no meio do nada, e você vai interpretar isso por meio desse contexto. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão aqui. Ó. Olha o que a banca pede para você fazer. Leia o seguinte texto, leia o texto a seguir. Ele te dá um texto e destaca a palavra égide. Muito bem, aí ele pergunta, ó, a palavra égide, destacada pelo contexto, percebam como eles perguntam, ó, pelo contexto, né? Essa palavra tem que ter uma contextualidade. Poderá ser substituída sem prejuízo de sentido. Essa é a típica questão que a VUNESP gosta de fazer nas provas. Substituição de palavras, né, de termos ou de vocábulos dentro de um contexto sem que haja o prejuízo do sentido, né? Ou seja, você substitui essa palavra por uma qualquer que a banca pede nas alternativas abaixo e esse sentido tem que ser mantido. Perfeito, né? Deu para entender a contextualização. Muito bem, se você olhar lá no dicionário, a maioria dos dicionários vão trazer a palavra égide como uma orientação, como uma proteção, né? Por exemplo, se eu disser assim, o filho está sob a égide da mãe. Eu posso entender que o filho está sob a proteção da mãe ou sob a orientação dessa mãe, né? Então, perfeitamente esses dois sentidos cabem nessa frase que eu coloquei para vocês. Agora, dentro desse contexto que a banca coloca, né? Vejam só o pedacinho ali, vamos ler o trecho, ó. Sob a égide de uma moral individualista, o consumo e a concentração de renda despontam como metas pessoais e fazem muitos de nós nos esquecermos do outro, do irmão, do próximo. Vejam, sob a égide de uma moral individualista. Se eu sei que a palavra égide assume dois significados, ou pode assumir dois significados, de orientação e de proteção, eu estou entre duas alternativas que a banca me deu. E pelo contexto, né, eu acho que fica melhor a orientação, ou seja, sob a orientação de uma moral individualista. Né, fica muito melhor do que proteção. Essa frase que eu dei como exemplo para vocês, né, o filho está sob a égide da mãe, poderia caber o filho estar sob a orientação, sob a proteção da mãe. Mas nesse contexto, nesta frase, nesta contextualidade, a palavra égide cabe melhor a palavra orientação, a substituição. Tranquilo? Trabalhamos essa questão nas aulas presenciais. Vamos para a próxima. Observe a frase, o examinador te dá um contexto, né, e ele pergunta, põe a palavra horizonte. O termo em destaque, de novo, olha a banca VUNESP perguntando pelo contexto, assume o significado de. Né? Vejam só, se você pega a palavra horizonte sem nenhuma contextualidade, você vai imaginar que você está vendo alguma coisa no horizonte, você está vendo alguma coisa à sua frente, né? O horizonte do mar é bonito, por exemplo, né? Isso tem uma contextualidade. Dentro desse texto, vamos dar uma lida, ó, no qual tecnologia tornarão itens essenciais tão baratos
que todos os habitantes da Terra terão acesso a bens e serviços até há pouco tempo ao alcance apenas dos muito ricos. E tudo isso no horizonte de uma geração. Ou seja, tudo isso numa perspectiva. Quer dizer, essa palavra horizonte, ela foi empregada dentro desse contexto num sentido figurado, não no sentido original. Né? E a palavra perspectiva talvez seja que, com certeza, talvez não, né? Com certeza, das alternativas que você observa, intenção, confronto, ó, paisagem, horizonte, pode ser uma paisagem, claro que pode, mas não nesse contexto. Então é uma questão bem simples, né? Não tem muito segredo não. Bom, gente, é o seguinte, essas questões, né, que nós trabalhamos aqui, são poucas questões de significação das palavras, por quê? A gente não tem noção de saber quais são essas questões, quais são essas palavras que o examinador vai colocar. Por isso que eu coloco uma ou outra, até porque a banca examinadora não vai perguntar isso 5, 6, 10 vezes. Vai ter uma questão ou outra sobre isso, sobre esse assunto, que você, pelo contexto, né, as questões da VUNESP desse tipo de questão, elas são fáceis, não são difíceis. Não. Se você tem minimamente um pouquinho de estudo, um pouquinho de leitura, você consegue identificar, até por eliminação. Né? Legal, então olha lá, faz inscrição no meu canal se você não tem ainda, divulga isso, compartilha, dá um joinha aí se você gostou, faz os seus comentários, o que você está achando, tal, o que precisa mudar, o que não precisa. A gente está aqui para atender os candidatos, né? A gente quer que você tenha um conhecimento, a gente quer que você aprenda realmente a fazer uma prova de concurso. Essa é a nossa intenção aqui, e é óbvio que eu aceito sugestões, não tem a menor dúvida, né? Nada melhor, né, ou ninguém melhor do que vocês, né, que estão aí desse lado aí, estudando várias matérias, que tem condição de me dar parâmetros, né, para eu poder continuar mostrando se realmente é isso que vocês querem ou não. Então deem as suas sugestões, não tem problema nenhum, tá bom? Então compartilhe aí para que as pessoas tenham mais conhecimento. Eu vou dar continuidade a isso apresentando aquelas outras questões daqueles assuntos, né? Você sabe, a gente divide por tópicos, né, de acordo com o edital. A gente vai fazer isso em todas as questões que nós trabalhamos nas aulas presenciais, tá bom? Para que se você tiver algum problema lá na aula presencial, não conseguiu entender, teve algum problema, né? Deu um soninho na hora, você deu uma dormidinha, isso é natural, é normal, é cansativo, estudar é cansativo. Então eu gravo esses vídeos justamente para isso, tá? Para ajudá-los. Depois, em casa, você assistir, né? De repente você vai dizer, olha, putz, eu não tinha entendido. Agora sim, agora eu compreendi. Às vezes isso acontece com a gente, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente continua com mais questões para vocês. Grande abraço, bons estudos a todos vocês.